dele é muito boa. Em termos de porcentagem? Eu prefiro não discutir porcentagem. Eu acho que o importante para o nosso paciente é que ele se cure. Eu queria entender, oi, Natália da Record, como que vai funcionar essa história do catéter? Ele vai ficar durante toda a semana com ele plugado, liberando o material? Como que vai ser isso? Esse catéter fica implantado sob a pele e vai ficar nessa localização por muitos meses. Após o tratamento completamente interrompido, ele é removido muito facilmente com procedimento ambulatorial. O que vai existir é que existe uma agulha que entra no catéter e através de um aparelhinho chamado bomba de infusão, existe uma infusão contínua de um medicamento. Portanto, essa medicação vai começar hoje à tarde e ela se encerra 120 horas depois. 120 horas depois se remove essa agulhinha, e isso é feito ambulatorialmente. O presidente Lula vai estar em casa recebendo a medicação. Oi, José Luiz da Rede TV. A quimioterapia consome completamente com o tumor ou pode haver apenas uma redução e depois disso ser feita uma cirurgia com mais segurança? E também em relação à rádio, quanto tempo depois da quimioterapia, por quanto tempo ele vai passar pela rádio? Bom, a radioterapia deve acontecer aproximadamente 3 a 4 semanas após o último ciclo de quimioterapia. Portanto, nós devemos estar falando do início da radioterapia mais ou menos ao redor de 10, 12 de janeiro, alguma coisa assim. O tratamento costuma levar mais ou menos ao redor de 7 semanas. E nesse momento não há nenhum planejamento de cirurgia dentro digamos assim, do cronograma de tratamento. Mas existe essa possibilidade se só houver uma diminuição? Essa é uma possibilidade remota porque as chances de resposta são muito boas. Mas certamente, se esse tumor não responder, existe a chance de cirurgia e seria feita uma cirurgia que preserva a voz, não a voz com a qualidade que ele tem hoje. Mas, volto a frisar, pela localização e pela extensão, ele tem uma chance muito boa, né, de não precisar dessa operação. Eu estou sem microfone, dá para ouvir? Dá. Está aqui. Laura da Globo News. Eu queria saber, depois de quanto tempo, uma vez iniciada a quimioterapia, já é possível identificar se foi bem recebido esse tratamento ou não, ou seja, o sucesso da quimioterapia. Em quanto tempo a gente vai conseguir ter uma ideia? 2 ciclos. Mais ou menos 40 dias. Por favor, Otônio do Instituto de Cidadania. Eu gostaria de saber se o ex-presidente Lula receberá um apoio, um tratamento fonoaudiólogo e em que medida isso é importante na sua recuperação. Sim, ele vai receber todo o apoio necessário. Cuidados de enfermagem, inclusive de fonoaudiólogo, né? É importantíssimo para a recuperação. Ele vai ter todo o acompanhamento médico e paramédico necessário para esse tipo de tratamento. Oi, Marcelo do Globo. Eu queria saber qual que é a importância dessa biópsia que saiu o resultado, em que nível que ela é importante para vocês decidirem o tratamento. O que se decidiu a partir do resultado da biópsia? Não, a biópsia confirmou o que nós suspeitávamos. O tumor é o tumor mais comum nesta região, então não houve surpresa, mas você sempre faz a biópsia, para confirmar o diagnóstico, e segundo, para eliminar a possibilidade de um tumor mais raro, porque, embora a maior parte dos casos sejam do mesmo tipo, acontecem casos de tipos diferentes. Mas não, esse tumor do presidente é o tumor mais comum desta região. Eu acho que o nível de dúvida é praticamente zero. O resultado da biópsia foi completamente claro, a histologia foi típica. Isso eventualmente pode ser feito, principalmente se houver um desejo da família, mas nesse momento nós não temos dúvida quanto ao diagnóstico. Dr. Paulo Hoff, eu só queria entender o seguinte, vocês estão falando da biópsia, mas o exame anatomopatológico já ficou pronto? Já ficou pronto. Ah, já? Já. Tá. Dá para dizer que o tumor é mais ou menos agressivo? Ele tem agressividade, como ele é o tumor mais comum, ele tem a agressividade clássica dos tumores dessa região. E a clássica é baixa, média ou alta?
Ele é considerado um tumor intermediário, mas obviamente é um tumor que tem um crescimento razoável se não for tratado, mas novamente a nossa expectativa é que ele responda muito bem ao tratamento. Então o nível de agressividade dele seria médio? Eu acho que pode ser colocado como médio. Médio. Doutor, eu queria saber, primeiro, por quem ele está acompanhado, e segundo, do Dr. Roberto, que é um amigo do Lula, se ele comentou alguma coisa de como vai ser perder uma das suas marcas registradas, a barba. Ele falou sobre isso? Ele perguntou, a equipe médica comunicou ele no sábado, ele reagiu normalmente. Tá bom. Está acompanhado por quem? Pela dona Marisa? Pela dona Marisa, 24 horas. A Marisa acompanhou todos os exames, né? Alguma dúvida mais? Posso fazer uma pergunta? Pode. Mônica da Folha. Pelo tamanho do tumor, ele foi detectado em estágio inicial ou não, né? Ele já está num estágio um pouco mais avançado. Ele é um estágio intermediário. É muito complicado você colocar isso. Não é tão simples como é inicial avançado. Ele é relativamente inicial, mas ele não é tão inicial que pudesse se resolver só com uma pequena cirurgia, deixar isso claro, mas ele não tem comprometimento de linfonodos, ele não tem doença à distância, então ele é localizado. Para nós isso é muito importante. Um tumor dessa localização causa poucos sintomas, né? E no início dos sintomas ele já foi examinado. Eu acho que dificilmente seria feito o diagnóstico antes dessa fase. Os tumores na corda vocal, que estão mais abaixo, causam sintomas antes e por isso são detectados bem mais cedo. Mas nesse caso, para um tumor da região supraglótica, abaixo, né, do que seria a média da maioria dos pacientes. A maioria dos pacientes tem um diagnóstico bem mais tardio, porque esse tumor causa poucos sintomas. Aqui, só mais uma. Em quanto tempo, se esse tumor tivesse sido diagnosticado muito mais tarde, quais seriam os efeitos e qual a dificuldade maior teria nesse caso? E em quanto tempo seria mais perigoso? Assim, um mês a mais? Veja, esse tipo de cronograma não é possível de estabelecer. Evidentemente, quanto maior uma doença, mais difícil é de tratar, e como o Dr. Paulo e o Dr. Kowalski mencionaram, um aspecto importantíssimo é o fato de que não há nenhuma anormalidade fora da laringe. Os linfonodos estão normais, a doença é plenamente localizada. O que ocorre é que a laringe é um espaço relativamente pequeno, no qual pequenos tumores acabam tendo, digamos assim, uma repercussão maior, no caso a rouquidão. Mas ele, tão logo começou a notar a rouquidão, como qualquer um de nós faria, ele utilizou medicamentos comuns, mas uma vez que isso não tivesse passado, ele imediatamente comunicou ao Dr. Calil, que da forma mais ágil possível, imediatamente tratou de fazer os exames. Quer dizer, então seria impossível ter um diagnóstico mais precoce do que esse. Um prognóstico pior, né? Veja, não é possível estabelecer prazos, não é? Um mês, 15 dias, 20 dias, a doença não segue o calendário, entende? Então fica muito difícil definir isso dessa maneira. Não é um tumor que cresce de forma muito rápida comparado a outros tumores que tem uma taxa que a gente chama de duplicação muito maior. A questão é que, como nós estamos discutindo, como a laringe é um espaço pequeno, às vezes pequenas diferenças podem levar, como disse o Dr. Kowalski, a maior ou menor dificuldade para uma cirurgia. Mas é importante vocês sabem, é uma doença inicial, localizada, sem nenhum sinal de extravasamento da laringe. Veja, é muito difícil, porque isso eu sei que é uma pergunta muito comum, mas o processo de formação do tumor é longo, na realidade é de anos, mas você não enxerga, ele é muito pequeno. Quando ele se tornou visível, isso agora seria um exercício de adivinhação. Eu acho muito difícil colocar um tempo nisso. Ele vai ser acompanhado
como todo paciente com essa doença, é natural que a gente faça o acompanhamento, porque todo paciente que tem esse tipo de doença tem um risco, mas a gente novamente espera que o tratamento seja eficaz. A gente está estressando muito que o tumor é localizado, portanto a chance de cura é elevada, e nós estamos trabalhando com essa possibilidade. A fase de maior risco depois do tratamento são os primeiros 2 anos. Quando existe recorrência, a maioria delas ocorre nesse prazo. Desse prazo de 2 anos até 5 anos, ainda algumas podem ocorrer. Depois de 5 anos, nós podemos dizer que o paciente está curado desse tipo de câncer. Em São Paulo, não é o mais comum, mas em São Paulo nós temos uma das maiores taxas de incidência mundial. No mundo, dá mais ou menos 6 a 7 indivíduos do sexo masculino, porque ele é mais comum nos homens, para cada 100 mil homens no mundo apresentam esse tipo de câncer. Em São Paulo, nós temos 15 a 16 por 100 mil, quer dizer, é o dobro da expectativa mundial. Provavelmente está relacionado ao tabaco, eventualmente a poluição atmosférica e outros fatores, né? Mas o tabaco continua sendo o principal fator de risco para esse câncer. Nós vamos encerrar. Não, são 16 casos para cada 100 mil homens por ano. Essa é a taxa de incidência. Nós devemos ter aí em torno de uns 7 ou 8 mil casos desse tipo de câncer no país por ano. Olha, eu queria encerrar dizendo a vocês o seguinte, que quando for relevante, evidentemente, durante o tratamento, nós vamos nos reunir. Nós vamos evitar a equipe médica de falar isoladamente em porta de hospital, então, porque fica uma especulação muito grande. Como disse a vocês, por determinação do presidente, nós seremos extremamente transparentes em qualquer evolução do tratamento, e quando se achar necessário, a gente volta a se reunir. Tá bom? Nós vamos agora nos comunicar por boletins. Tá? No fim do dia não vai ter novidade nenhuma do que vocês já sabem. Amanhã se lança o boletim médico após a saída, mas não vai ter nenhuma novidade em relação ao que a gente falou. Mas o hospital vai lançar boletim médico e aí por diante, se fazendo necessário, semana que vem se lança um novo boletim e assim por diante. Amanhã quando ele sair. Tá bom? Obrigado.